que profissionalmente ou por causa de estudo tem que mudar de cidade por um tempo, é isso. Mas a gente continua convivendo, né? Com os nossos afazeres, mas conversando diariamente, pedindo orientações ou só trocando carinho. Um lar de uma família espírita. Então, para a gente ver como Kardec pensava a data de hoje, como Kardec queria que o espiritismo fosse praticado. Ele queria que o espiritismo fosse praticado desse jeito. Ele não fala em abrir casa espírita para ficar dando palestra, lendo livro, para ficar levando espiritismo, estudando espiritismo na academia, fazendo filosofia complexa que só pessoas que têm graduação podem entender. Ficar discutindo apenas filosoficamente, estudando apenas os livros. Vejam, indo na casa espírita, nada disso. Ele coloca a prática da evocação dentro dos lares, evocando os entes queridos. Isso é o que ele via como uma família espírita. Então, tudo que a gente faz é importante, mas é menos do que isso que Kardec indica. Tem pessoas que estão preocupadas com a divulgação do espiritismo academicamente, filosoficamente, e produzindo livros, e fazendo discursos filosóficos, e abrindo casa espírita, e tem gente que quer abrir na casa espírita cursos parecidos com a academia. Para Kardec, o mais importante era ler as obras dele e praticar a evocação em casa. Pedir ajuda tanto dos entes queridos quanto do anjo protetor para se melhorar moralmente. Tá com alguma dificuldade? Pede para os espíritos queridos, para o anjo de guarda, que é superior, vai poder dar conselhos melhores. É assim que Kardec vive o espiritismo. E essa é a prova maior do espiritismo, né? Porque a pessoa dentro de casa está tendo a prova de que a vida continua. Nenhum discurso filosófico, doutorado em academia, é mais forte do que isso. Uma pessoa simples tendo a certeza de que os entes queridos continuam vivos. Por quê? Porque eu converso com ele todos os dias. Eu não preciso de 50 teses de doutorado complexos para provar que o espírito existe. Com o espiritismo de Kardec, eu provo isso diariamente, de uma maneira simples, qualquer pessoa, fazendo o quê? Evocando os meus parentes que morreram. Porque eu conheço eles, eu sei a linguagem, né? Agora está na moda no movimento espírita as cartas consoladoras, que abrem brecha para muita suspeita. Não estou dizendo que não existe casos reais, verdadeiros, sinceros, honestos, não estou dizendo isso. Mas abre suspeita para vaidade, para charlatanismo, para enganação, abre suspeita. Só que eu não preciso disso para Kardec, porque em vez de eu ficar correndo atrás de médium, pessoas estranhas para conversar com meus entes queridos, eu posso praticar e desenvolver mediunidade. Ou os meus parentes, os meus amigos. Kardec diz, é raro que num círculo de pessoas afins não tenha um que seja médium. É muito mais seguro. Né? E muito mais fácil de ter a combinação, a simpatia, porque o ente querido vai ter mais facilidade com os entes queridos do que com o estranho. E também não abre brecha para enganações, ilusões, charlatanismo, porque pode acontecer. Não estou dizendo que todos os casos acontecem, mas pode acontecer. Hoje em dia está na moda, a pessoa filma aquela multidão, aí um médium já começa a virar estrelinha. Eu desconfio muito. Como eu não tenho acesso a esses grupos, eu não posso dizer que é fraude, né? Mas eu desconfio muito. Onde começa a ter exibição, público e médium estrelinha, eu desconfio. Mas a gente pode evitar isso. Kardec é mais certeiro, mais simples do que isso, né? Por fim, as pessoas poderiam estar pensando, bom, mas será que isso que acontecia na época de Kardec, o modo como Kardec evocava, como Kardec comemorava esse dia de hoje, né? Será que existe algum grupo espírita no Brasil e no mundo que faça igual? Será que ainda existe alguém que faça o que Kardec fazia? Que evoque como Kardec evocava? Que comemore o Dia dos Mortos como Kardec comemorava, evocando todos aqueles espíritos? A gente vê São Luís, Erasto, o próprio Kardec. Será que tem grupos fazendo isso? Pois, meus amigos, isso existe hoje. Então a gente deve conhecer o que Kardec fazia e imitar. E a gente tem referências hoje de grupos que fazem isso.
que inclusive conversam com Kardec, com Jesus, com Erasto, com São Luís, com Santo Agostinho, com os entes queridos que morreram recentemente. Há grupos que fazem isso. Ah, mas eu queria ter acesso a esses grupos, a essas comunicações. Tem como? Tem. Hoje existe a revista espírita.net. Digitem lá revistaespírita.net, Espiritismo na Prática, que é um grupo que faz exatamente o que Kardec fazia e está fazendo isso hoje. Tem lá as comunicações, tem lá os ensinamentos, as orientações. Então leiam também o que está acontecendo atualmente. Tem lá os relatos. Tem Revista Espírita de 2021, 22 e 23 e já tem de 24. Percebe? Já tem grupos fazendo isso. E a gente finaliza essa nossa live dando todas essas referências e fazendo esses comentários para que vocês busquem esse conhecimento que a gente está dividindo aqui. Futuramente, bem em breve, nós vamos ter um novo projeto do Kardec Tube, um novo projeto que se chama Histórias Reais, Espiritismo na Prática. Vai ser um projeto gravado, semanal, em que nós vamos contar essas histórias reais das evocações que são feitas na atualidade, praticando espiritismo na atualidade. Então, a gente tem a Revista Espírita, eu citei aqui os artigos que falam da data de hoje, a gente tem o Lar de uma Família Espírita, a gente tem a Revista Espírita Moderna, revistaespírita.net, também de graça, para ver as evocações atuais, e em breve nós vamos aqui no KardecTube fazer vídeos desses relatos atuais, contando para vocês casos reais de evocação, que estão acontecendo na atualidade, para que todos conheçam e também aprendam a imitar e praticar. E também a gente fez considerações mostrando aí como é que o Espiritismo vê esse dia, como é que o Espiritismo vê a morte, a continuação, a perturbação. Então que a gente possa refletir sobre essas coisas, estudar as obras de Kardec, seguir Kardec. Ele é o mestre. Não existe ninguém acima de Kardec em termos espíritas. Aprender com as obras dele e praticar as evocações. Se você aí que está me ouvindo tem algum ente, todos nós temos entes queridos que já partiram, né? Parentes, amigos, seres amados, mas se alguém que estiver nos ouvindo foi algo muito recente, aproveite todo esse conhecimento, transforme essa dor em estudo e em prática, porque inclusive você vai poder voltar a se relacionar com eles. Leiam esses artigos que eu citei. Então que a gente tenha um ótimo dia, como todos os dias devem ser, mas que esse dia em especial a gente reserve aí, se reúna com quem. Se não puder se reunir com ninguém, faça sozinho, mas se reúna ou faça sozinho e guarde um momento, uns minutos hoje para conversar, pensar nos nossos mortos que continuam conosco à nossa volta. E inicie esse estudo, essa leitura, para que a gente possa começar a praticar e continuar conversando com eles. Não há perigo e vai ser maravilhoso. Nesse Dia dos Mortos, a gente comemorar a continuidade da vida. Que tenham todos um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Nós nos vemos em breve nos nossos estudos. Muito obrigado a todos que participaram. Curtam, compartilhem e nos vemos em breve. Vivam os nossos mortos, viva Kardec e viva o Espiritismo. Tchau.